João 18, 38. Nós vamos ler só esse versículo, todos juntos a uma só voz. Leiamos. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos na Tua presença neste momento de culto e adoração. E agora, ó Pai, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, possa nos instruir, possa iluminar-nos, para que possamos compreender a vontade do Senhor. Nós suplicamos a Tua bênção, que o Senhor venha aplicar em cada coração a Tua palavra. Coração, ó Deus, de cada um daqueles que aqui estão. Que a nossa mente, que o nosso coração estejam direcionados para a meditação, para a instrução, para o ensino do Teu Santo Espírito nesta noite. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus amados irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Pilatos, ele faz uma pergunta que não era uma pergunta que foi inventada por ele, não era uma pergunta apenas para aquele momento, mas é uma pergunta que até hoje os filósofos, os estudiosos, aqueles que militam aí nas áreas das ciências sociais, estão procurando a resposta. O que é a verdade? Nós vemos aqui que Pilatos, ele estava ali naquele momento de interrogatório ao Senhor Jesus, e havia um sentimento dúbio de querer livrar Jesus, porque pelo que ele havia visto, pelas evidências, não havia motivos para condenar o Senhor Jesus. No entanto, Pilatos era um político também, era alguém que não queria perturbar o seu governo. Pilatos, a administração de Pilatos ali naquela região da Palestina, ela historicamente ela sempre foi contestada e sempre atraiu a atenção do imperador. Então é claro que Pilatos ele não queria ver ali nos seus domínios nenhuma agitação. Já tinha havido em dado momento e ele teve que sufocar rebeliões, e isso era um sinal de que talvez ele não estivesse conduzindo bem a administração daquela província. Então Pilatos, com aquele jogo, vamos dizer assim, de cintura, aquela política toda, mesmo Jesus, naquele julgamento, não tendo nenhuma acusação, nenhum argumento em que justificasse a condenação, nós sabemos que Pilatos lava suas mãos, mas ao mesmo tempo entrega o Senhor Jesus para ser crucificado. E naquele interrogatório, naquela conversa ali, Pilatos querendo ouvir da boca de Jesus se de fato ele se declarava rei, porque se ele fizesse tal declaração, Pilatos poderia ter alguma coisa para acusá-lo. E no versículo anterior que nós lemos, Pilatos diz: olha, logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos então, percebendo que Jesus não havia afirmado diretamente ou requerido para si o título de rei, ele então faz essa pergunta, porque aquilo que Jesus afirma sobre a verdade, de certa forma, desperta o interesse de Pilatos, e ele pergunta o que é a verdade. Mas nem espera Jesus responder e diz: eu não acho nele crime algum. E aí depois então ele faz aquele momento, que é muito célebre no Evangelho, em que ele
transfere a responsabilidade da soltura de Jesus para uma escolha entre um criminoso, Barrabás, que havia sido preso por sedição, era um salteador, e Jesus, talvez imaginando que pelo histórico, ou seja, Jesus não havia matado ninguém, Jesus não havia feito nenhuma sedição como Barrabás, como era a ficha ali de Barrabás, talvez ele esperasse que o povo escolhesse Jesus, mas o povo escolhe Barrabás. O povo então prefere Barrabás, libertar Barrabás e condenar o Senhor Jesus. Mas aqui, meus irmãos, o texto ele nos fala dessa questão da verdade, e Jesus, ele diz claramente que ele veio para dar testemunho da verdade. E ele diz que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Então, o que é a verdade? O que Jesus ele estava dizendo ali, transmitindo, e transmitiu para Pilatos naquele momento, mas no seu ministério sempre ensinou os seus discípulos sobre a verdade. Essa palavra ela é muito frequente no Evangelho de João. Aparece 49 vezes esse termo verdade. A verdade, meus irmãos, quando nós definimos no português, fala da realidade, aquilo que de fato é. Não é uma fantasia, não é uma ficção, não é uma ilusão, é o contrário da mentira, do engano e da deturpação. Então a verdade é isso. A verdade ela é algo que é real, aquilo que é definido como a realidade clara. E aqui nas Escrituras a verdade vai mais longe, como nós vamos ver. Verdade ela tem um significado maior. Quando o homem pecou, meus irmãos, lá no Jardim do Éden, nós sabemos que o homem entrou num ciclo interminável de mentiras. Porque nós sabemos que o mal entrou no mundo e o homem agora ele não tem capacidade para viver somente na verdade, mas a mentira ela muitas vezes prevalece. Tanto é que o diabo, que lá no Jardim do Éden enganou Adão e Eva, deturpando a verdade e falando uma mentira para o casal, o primeiro casal, ele é reconhecido como o pai da mentira. Então ele estimula a mentira, ele estimula a deturpação da verdade. E desde o Jardim do Éden, essas mentiras elas sempre foram anunciadas, elas sempre foram transmitidas para tentar e para afastar e para manter o homem longe de Deus. As mentiras que Satanás ele diz ali para Adão e Eva é que eles poderiam ser igual a Deus, é que eles poderiam ser felizes à parte de Deus. Tudo isso mentira, tudo isso inverdade. Satanás mente quando ele leva Adão e Eva a entenderem que poderiam ter um conhecimento verdadeiro à parte de Deus. Satanás mente quando ele estimula Adão e Eva a dizer que há algo melhor na vida deles, na vida da humanidade, que a comunhão com Deus. Tudo isso são mentiras, tudo isso são inverdades, tudo isso é engano, que continua enganando o homem desde o início dos tempos. E essas mentiras, meus irmãos, elas continuam a atuar na vida da humanidade até hoje. E quantas mentiras elas continuam escravizando o homem? Nós vemos o mundanismo, que é o amor ao mundo, que é um engano, que tem atrelado as pessoas a uma vida que se distancia de Deus. Nós vemos a indiferença religiosa, aquelas pessoas que não creem em Deus, aceitam a mentira do ateísmo, ou de que Deus é distante, de que Deus ele não está governando de fato o mundo. As pessoas admitem a mentira das falsas religiões, dos falsos ensinamentos, dos conceitos errados de Deus. Há a mentira do relativismo moral, aonde cada um pode ter a sua verdade, aonde cada um pode moldar a sua própria forma de viver e de se relacionar.
onde a moralidade é algo que cada um constrói, é outra grande mentira que tem sido propagada e muitas vezes tem entrado no meio até mesmo da igreja. A mentira daquilo que é chamado hoje, nós vemos na ideologia, em várias ideologias, daquilo que é o politicamente correto, é a tolerância a todo tipo de erro. Nós vemos que os interesses humanos, eles têm suplantado a verdade, e muitas vezes, quando até a verdade ela é usada para intenções enganosas, para intenções egoístas. Às vezes a gente vê no nosso país, fulano denunciou lá, porque o outro está roubando, o outro é corrupto. Mas por que aquela pessoa às vezes fez aquela denúncia? Por que muitas vezes ela denunciou? Será que é porque ela é uma pessoa moralmente correta, ela se interessa pela verdade, ela defende a verdade? Não. Muitas vezes porque há interesse. Quando a nossa imprensa, infelizmente, hoje tão influenciada pelos seus próprios interesses, às vezes colocam fatos que às vezes são até verídicos, mas distorcem, mas conduzem muitas vezes a pensamentos equivocados. Isso também se transforma numa mentira. Uma mentira. Nós temos assistido esses dias aí, o que a corte maior do nosso país tem feito? Tem deturpado aquilo que é a própria verdade. Às vezes dizem, olha, uma questão de interpretação da Constituição, mas ao interpretar, às vezes interpretam inclinando-se para os pressupostos que muitas vezes eles defendem, para os interesses, como fizeram, por exemplo, com a aceitação de o casamento de pessoas, ou a união de pessoas, né? Pode nem chamar de casamento, pessoas do mesmo sexo, sendo que lá na Constituição fala e define o casamento entre um homem e uma mulher, mas aí a interpretação que houve foi que não, que ali cabe essa interpretação, o que é uma mentira, irmãos, o que é a deturpação da verdade, e é isso que nós estamos vendo imperar. E enquanto os homens deturpam a verdade, a iniquidade avança, a injustiça avança, o pecado domina o homem. Quando a verdade ela não é pregada, ela não é vivida, a mentira vai prevalecer. Por isso, meus irmãos, o mais importante para o homem é conhecer a verdade. Essa é a principal coisa. O homem precisa conhecer a verdade. Se você me perguntar, olha, pastor, o que o homem mais precisa? Eu não tenho dúvidas em dizer, olha, o homem precisa conhecer a verdade. Ele precisa conhecer a verdade, porque a mentira escraviza o homem, a mentira mantém o homem distante de Deus, a mentira vai levar o homem para o inferno, para a condenação eterna. A verdade não. Como nós vamos ver, a verdade ela é extraordinária. Ela é extraordinária. João, então, meus irmãos, revela a verdade de Deus nesse evangelho. Em primeiro lugar, o que é a verdade? O que é a verdade? A verdade, meus irmãos, nós podemos equiparar e definir a verdade com as três pessoas da Trindade. A verdade é Deus. A verdade é Deus. João 8,40 diz assim, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. A verdade que ouvi de Deus, ou seja, quando falamos que a verdade é de Deus, nós estamos definindo, ou nós estamos crendo pelas Escrituras, que toda verdade procede de Deus, tem origem em Deus. No que eu vou crer? Eu vou crer naquilo que Deus revelou na sua palavra, aquilo que é a origem, que é a palavra de Deus, aquilo que as Escrituras falam. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, texto, com fidelidade. Coisas, meus irmãos, que são fundamentos das Escrituras, são a verdade. Podemos ter algumas dúvidas, algumas interpretações que divergem em alguma coisa, mas isso tudo é secundário. Mas aquilo que é essencial é a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Não temos que procurar em outro lugar, não temos que procurar em outras pessoas.
naquilo que as pessoas aí fora dizem, aquilo que muitas vezes os tribunais discutem que é a verdade, porque a verdade é Deus, a verdade é Cristo. O próprio João diz em João 1,14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no versículo 17 ele diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E ainda em João 14,6, o que diz lá? Eu sou o caminho, e o que mais? E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há motivo nenhum para ficar perguntando aí, como se um filósofo fosse, o que é a verdade? Como Pilatos. Pilatos fazia essa pergunta porque ele era ignorante. Na verdade, ele não sabia. A verdade estava na frente dele. A verdade estava ali. E hoje tem muita gente que fica perguntando, o que é a verdade? E estuda livro, e lê, e faz um monte de coisa para entender e compreender a verdade, sendo que a verdade, meus irmãos, é uma pessoa, a verdade é Cristo. Tudo aquilo que Ele é, Ele revelou, o seu caráter, o seu ensinamento, a verdade é Cristo. A verdade, ela é o Espírito Santo. João 14,17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, é o Espírito Santo. O mundo não conhece, por isso que o mundo tem essa dificuldade de conhecer a verdade. João 15,26 diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E ainda João 16,13, ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é a verdade. Ele nos guia à verdade através das Escrituras, através da palavra. Por que há conversão? Por que há mudança no caráter do homem, a regeneração? Porque o Espírito Santo é que faz essa obra. O Espírito Santo é que convence o homem que ele é pecador. O Espírito Santo é que diz através das Escrituras: ora, você nasceu em pecado, você está condenado para sempre, você precisa se arrepender, você precisa se humilhar. E aí então, meus irmãos, essa verdade, ela vai entranhar no coração e na mente, porque é a verdade do Espírito. A verdade, ela é Deus, ela é Cristo, ela é o Espírito Santo. É assim, meus irmãos, que João, ele define a verdade. Então hoje, num mundo cheio de confusão, onde a gente ouve muita coisa, onde nós somos expostos a todos os ensinamentos, a filosofias, a divulgação de ensinos, de falsas religiões, de supostos profetas, de supostos apóstolos, que vêm e falam e divulgam, nós temos que crer na verdade. Nós temos que retornar para a verdade. Nós temos que refletir que esta é a verdade, e a verdade é Deus. A verdade é Cristo. Cristo é a encarnação de Deus, é a encarnação da verdade, porque Ele, Cristo, é Deus. A verdade é o Espírito Santo que nos foi dado, nos foi outorgado, para que possamos ser guiados a todo o direcionamento correto nas nossas vidas e para a glória de Deus. Então não precisa ficar perdido, não precisa ficar de um lado para o outro perguntando: olha, o que é a verdade? Eu não encontrei a verdade. Se você não encontrou a verdade, é porque você não encontrou Deus, é porque você não encontrou Cristo, é porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quando você encontra Deus, ou Deus te encontra, Deus te chama, quando você conhece a Cristo e você tem o Espírito Santo, não precisa mais fazer essa pergunta: o que é a verdade? Como Pilatos fez. Pilatos fez porque ele não tinha nada disso. Por isso que Jesus falou: aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz. E de uma forma indireta, Jesus estava dizendo para Pilatos: você não é dos meus, então você não atende a verdade, você não conhece a verdade. Agora, meus irmãos,
Quais os benefícios da verdade? Eu disse aqui que a verdade é a principal coisa que o homem precisa entender e precisa ter na sua vida. Mas quais são os benefícios da verdade? Por que ela é tão importante? Duas coisas principais que João fala no seu evangelho, dos benefícios da verdade. A primeira é que a verdade liberta. A verdade liberta. João 8,32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade liberta o homem do quê? Do engano, do falso ensino, da mentira, do caminho errado. O homem, ele está no caminho largo que conduz à perdição. A verdade tira esse homem desse caminho e coloca no caminho estreito. O homem entra pela porta larga, que vai conduzir à condenação eterna. A verdade o liberta desse caminho e o transfere para a porta estreita, que é Cristo. A verdade, meus irmãos, diz ao homem o que ele é. A verdade diz ao homem o que ele precisa. A verdade diz ao homem quem é Deus, quem é Cristo. A verdade diz ao homem do que ele mais precisa na sua vida. Então a verdade liberta. Milhões de pessoas, talvez bilhões, estão acorrentadas, estão presas, estão escravizadas a uma mentira. E muitas vezes essa mentira, ela é dócil, ela é uma mentira que as pessoas se agradam de ouvir, mas é uma mentira que vai fazendo com que a pessoa cada dia mais dê um passo para a condenação e para a perdição. Mas a verdade, ela liberta. E é tão, meus irmãos, libertador quando nós conhecemos e nós olhamos para as Escrituras, e eu creio que todos os irmãos que tiveram essa experiência de antes estarem caminhando numa falsa religião, às vezes num falso caminho, e de repente encontram a verdade, e então eles olham e falam assim: olha, como eu estive enganado, como eu estive perdido, meus olhos agora se abriram, agora eu entendo, eu compreendo, antes eu não percebia isso, antes eu negava isso. A verdade, meus irmãos, ela é libertadora. Ela é libertadora. Às vezes ela vem e machuca, ela vem e causa um ferimento. Às vezes ela chega até quase que matar, mas ela liberta. Ela não deixa mais o homem escravizado no pecado, na mentira. A mentira conduz à morte, a mentira conduz ao sofrimento. E é triste ver, irmãos, nas nossas ruas, no nosso país, em outros países, as pessoas indo atrás de ídolos, as pessoas adorando outras pessoas, as pessoas idolatrando verdadeiras religiões aí que escravizam o homem, e com tantas mentiras. E Satanás se regozija porque ele é o pai da mentira. Ele se opõe a Cristo porque nele não há verdade. Ele não fala a verdade. É incrível que muitas pessoas ainda ficam ouvindo o que Satanás tem para dizer, e ele não fala a verdade, ele é mentiroso. Ele fala daquilo que lhe é próprio desde sempre, desde que ele caiu, desde a sua queda. Ele é mentiroso, e ele continua exercendo a sua mentira, cativando as pessoas pela mentira. A verdade, ela liberta, mas ela santifica também. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no versículo 19, Jesus completa: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Meus irmãos, nós temos estudado aí sobre a santificação na escola dominical. Agora, a coisa principal que nós devemos saber é que o que nos santifica é a verdade, é a palavra. A palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa, porque a santificação é o aperfeiçoamento. Deus tem um plano, e nós temos que saber disso, que o plano principal de Deus para cada um de nós é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. E Ele está trabalhando nesse plano, esse é o propósito dele. Deus não vai desistir desse propósito, Deus vai fazer cumprir esse propósito, porque Jesus, Ele é o varão perfeito, Ele é o protótipo do homem perfeito, e Ele quer tornar todos os seus filhos
todos os seus filhos que foram adotados em Jesus à semelhança de Cristo. E Ele vai fazendo isso, lapidando-nos. E o instrumento que Ele usa é a verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade, meus irmãos, ela é o martelo que esmiuça a penha. E muitas vezes a obra da santificação, eu fico imaginando Deus como aquele que é o ferreiro, que está ali forjando um instrumento. E ele então leva aquele instrumento de metal no fogo, aquece até ele ficar vermelho, depois ele tira, coloca na bigorna e bate com o martelo, até que ele se envergue e se transforme no instrumento que Deus quer. Deus faz assim com a nossa vida. Deus faz assim conosco. Muitas vezes Ele nos coloca no fogo, até a gente ficar vermelho, muitas vezes pelas aflições, pela correção de Deus. De lá Ele nos tira e depois Ele vai dando pancada pela verdade, até que nós sejamos consertados, até que nós tenhamos o formato que Ele quer. Assim Ele faz, porque é a palavra que santifica. Devemos almejar, meus irmãos, a santificação. Porque quando olhamos para nós, muitas vezes, comparamos com os servos de Deus no passado, nós devemos sentir envergonhados. Nós vivemos um cristianismo comparado aos heróis da fé, a igreja primitiva, o primeiro século, a época dos puritanos, a época dos reformadores, a época dos grandes avivamentos. Se compararmos o cristianismo dessas épocas, hoje o nosso cristianismo é medíocre. Nós vivemos a época da mediocridade espiritual. Quando nós lemos esses homens e mulheres do passado, o que eles fizeram, nós nos convencemos que nós estamos muitas vezes vivendo a época da aridez espiritual. Cadê muitas vezes a nossa vida de oração? Cadê muitas vezes a nossa vida de testemunho direto da palavra de Deus? Cadê a nossa coragem de testemunhar este mundo perdido, como esses homens e mulheres fizeram no passado? Por isso, irmãos, nós temos que almejar a santificação, para que nós possamos a cada dia ser melhorados e aperfeiçoados, e que nós possamos glorificar a Deus, para que nós sejamos preparados para toda boa obra, para que a nossa vida espiritual seja enriquecida, para que a nossa família seja abençoada, para que a igreja avance, e para que Deus manifeste a sua glória através de nós. Mas para isso nós temos que entender que é um benefício da verdade, é a santificação, e devemos pedir ao Senhor: Senhor, santifica-nos, porque a tua palavra é a verdade. Mas também, meus irmãos, em terceiro lugar, como que a verdade ela é tratada? Ela deve ser tratada. A verdade ela deve ser crida. João 18:37 é o texto anterior que nós lemos. Jesus responde a Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, aquele que é da verdade, ele ouve a voz de Cristo, ele crê em Cristo, porque a verdade ela se opõe à mentira. João 8:44, Jesus ele afirma: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a verdade ela vem para tirar toda a mentira. A verdade ela nem sempre vai ser dado crédito a ela, nem sempre recebe crédito. João 8:45, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Meus irmãos, olha só como Jesus, ele conhecia os corações daquelas pessoas que estavam à volta dele. Nós não podemos conhecer o coração das pessoas, mas nós podemos afirmar que na mesma forma
que houve na época de Jesus existe nos nossos dias, e às vezes até no meio da igreja, quando a verdade ela não se dá crédito à verdade. Quando pregamos a verdade e entra no ouvido e sai pelo outro. As pessoas não atendem, são educadas, sim, eu entendo, eu compreendo, mas eu tenho a minha verdade, pastor. Na realidade eu raciocinei aqui, eu fiz, eu tenho a minha verdade. São respeitosas. A gente vê aí, apresenta o evangelho, a pessoa, não, é muito bonito, é muito lindo, que coisa maravilhosa. Eu gosto do evangelho, olha que músicas maravilhosas que falam de Cristo. Mas não dão crédito à verdade. Porque quem dá crédito à verdade, crê na verdade. Quem dá crédito na verdade, aceita a verdade. Transforma, tem a sua vida transformada, muda, faz as coisas diferentes. Muitos ouviam a Jesus, mas uma multidão, irmãos, não dava nem crédito à verdade. Mas a verdade, ela é também para a transformação, e nós falamos aqui dos benefícios, mas sabemos que a verdade também é para testemunho. Para testemunho, o Senhor Jesus, quando envia ali os discípulos para pregar, ele diz, olha, vocês vão entrar na cidade e vão pregar. Vão pregar. Se aqueles que receberam, muito bem, são bem-aventurados, mas se uma cidade não receber vocês, se um povo não receber vocês, até o pó daquela cidade, vocês têm que tirar das suas roupas. Significando o quê? Que eles receberam a verdade, eles rejeitaram a verdade, a eles foi testemunhada a verdade, mas eles não creram, agora eles estão debaixo da condenação de Deus, estão indesculpáveis perante o Senhor. A negação da verdade, meus irmãos, é algo terrível, porque reafirma a condenação do homem. É uma oportunidade, quando a pessoa não aceita a verdade, a correção da verdade, ela está fechando a porta da graça manifestada pelo evangelho. Ela está batendo essa porta, e talvez de uma forma definitiva e irrevogável. Nós sabemos que há oportunidades que não voltam mais. Às vezes somos confrontados por Deus, às vezes até lemos um texto das Escrituras, ouvimos uma pregação, e aquilo ali então nos chama, nos convoca, olha, conserta a sua vida. Coloca a sua vida em ordem. Você está tendo a oportunidade hoje, agora, faça isso. Porque o amanhã não te pertence, você não sabe o que vai ocorrer amanhã. Às vezes amanhã você vai ter que se encontrar com a própria verdade, com Deus. E ali não há espaço, irmãos, para arrependimento. No tribunal de Deus final não há espaço para arrependimento. Então a verdade, quando ela não recebe crédito, ela se torna para o homem um testemunho para a sua condenação. A verdade, ela também gera a perseguição. João 8,40, Jesus diz, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Meus irmãos, Jesus veio pregando a verdade, veio falando aquilo que ele ouviu de Deus, e em vez dele ser aceito e recebido, ele foi rejeitado, ele foi perseguido. Da mesma forma, quando nós vivemos a verdade, quando nós pregamos a verdade, por isso que não há sentido o que muitos movimentos cristãos fazem hoje de querer atrair o mundo com o mundanismo, porque fazendo isso nós estamos negando a verdade, porque a realidade, meus irmãos, não é a atração, é a rejeição. O que pode atrair o homem é o mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus para trazê-lo ao conhecimento de Cristo. É isso. Não é uma estratégia, não é uma mudança de alguma coisa que fazemos, não é isso. Porque se o homem é atraído para isso, e ele vem a Cristo por causa disso, na realidade ele não vem a Cristo.
ele vem a uma religião, ele vem a um pensamento, ele vem a qualquer outra coisa, menos a Cristo. Porque Jesus, ele declara: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. E nós temos que nos preparar para isso, irmãos. É hora da igreja despertar e entender e compreender que nós estamos num mundo extremamente hostil à verdade. Nós vivemos na época da tolerância, aceita-se tudo. Esses dias eu li uma matéria de um trabalho missionário chamado Operação Mobilização. A Operação Mobilização é um trabalho que surgiu no exterior. E a Operação Mobilização, eles têm 2 navios. Um deles chama até Logos, o outro esqueci o nome. Logos. Eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho, lá em Vitória, no Espírito Santo. Estava lá uma época e eles atracaram lá, naquela cidade, um navio que é uma livraria flutuante. Eles têm livros e eles vão de porto em porto, fazendo um trabalho evangelístico, apresentando a livraria, né, evangélica, bíblias, faz trabalhos nas escolas e tudo, trabalho maravilhoso. Parece uma torre de Babel o navio. Na época que eu fui, tinha pessoas de 40 nacionalidades diferentes num navio, numa embarcação. Tinha gente da África, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia. Era uma torre de Babel aquilo ali. E muito interessante, um trabalho que leva a mensagem de Cristo para várias regiões costeiras, né? E esses dias, essa Operação Mobilização, ela foi multada pela Justiça da Bahia em R$1 milhão. Por que eles foram multados? Porque houve um pedido de oração que foi colocado no site da Operação Mobilização, pedindo para orar, porque eles iam fazer um trabalho em Salvador, e Salvador era conhecido como a cidade dos demônios, porque ali tem as crenças umbandistas, a idolatria. Eu pergunto para os irmãos: tem alguma mentira nisso? Tem alguma mentira nisso? Não tem. A própria palavra de Deus fala que atrás de todo ídolo tem um demônio. É aos demônios que aqueles que se inclinam para os ídolos, é a eles que eles adoram, é a eles que eles servem, porque a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo ou inventando, não. Então eles não falaram uma mentira. Mas aí, de repente, a gente pode, mas não, eles não poderiam ter falado dessa forma. Foi uma grosseria, foi algo inapropriado. Meus irmãos, esse é o espírito da nossa época. Esse é o espírito da nossa época. A verdade hoje, ela não pode ser falada, porque senão é grosseria, é politicamente incorreto falar isso. Talvez teve até evangélicos que recriminaram, mas eles não falaram nenhuma mentira, eles falaram a verdade, porque hoje a presente geração, ela não aguenta a verdade. Nós estamos na época de tolerar tudo, de tolerar todas as coisas. Não podemos ser contra nada. Às vezes no trabalho, nas escolas, às vezes na rua, na vizinhança e até na família. Se você dá uma opinião, segundo as Escrituras, fala: não, isso aí é pecado, isso aí é contrário à lei de Deus. As pessoas vão te olhar, vai haver perseguição. Muitas vezes vai haver demissão, vai haver processo. E a gente tem visto isso, irmãos. Pega uma hora na internet, sites de notícias cristãs dos Estados Unidos, para você ver. Porque lá eles têm sites que relatam vários casos de perseguição, e você vai ver, é um monte, principalmente na América. Pessoas que se negam a se dobrar diante da lei que lá é aplicada, que muitas vezes beneficia verdadeiras mentiras que são contrárias às Escrituras. E você vai ver a perseguição. Então a verdade, ela gera perseguição. Jesus falou a respeito disso.
Jesus estava falando a verdade, e em vez dos fariseus, dos escribas, aceitarem a Cristo, a verdade de Cristo, Cristo como a verdade, eles queriam matar Jesus. E assim também, meus irmãos, a verdade é tratada nos nossos dias, e nós como igreja de Deus temos que nos preparar, orar muito por isso, para que Ele nos dê coragem, firmeza, que quando esses momentos chegarem em nossa vida, nós sejamos corajosos, e possamos defender a verdade e não recuar. Mas por último, meus irmãos, o que devemos fazer quanto à verdade? Temos que praticar a verdade. João 3:21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esse aí é o moto aí do grupo Verdade e Luz. Ou seja, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, porque as suas obras, elas são manifestas, porque elas são verdade, elas são feitas em Deus. João 5,33 diz, mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então a verdade, ela não é só para ser considerada um pensamento, uma filosofia, mas ela é para ser praticada. Nós temos que usar a verdade para adorar a Deus. João 4:23, Jesus diz à mulher samaritana, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, a verdade aqui não é somente na sinceridade. Se fosse apenas sinceridade, essa expressão ou essa aplicação da verdade de Cristo estaria meio que incompleta. A verdade aqui é a verdade das Escrituras, é conforme Deus quer ser adorado. Já percebeu na nossa época que as pessoas muitas vezes não perguntam a Deus como que Deus quer ser adorado? Não, elas perguntam a si mesmas. Isso é bom, isso é agradável, isso traz prazer para a minha alma, isso arrepia o corpo, isso traz pessoas à igreja, então nós vamos adorar assim. Mas ninguém pergunta nas Escrituras para Deus como que o Senhor quer ser adorado. Meus irmãos, Deus relata nas Escrituras como Ele quer ser adorado, né? Por incrível que pareça, tem princípios bíblicos para adoração nas Escrituras. Você quer adorar a Deus? Você quer realmente ter uma adoração que glorifica o Senhor? Então não classifique muitas vezes os cultos que às vezes você tem visitado. Esse culto aqui foi bênção. Porque, né, olha só, movimento, que coisa bacana, que música, né? Não faça isso. Porque ao fazer isso, você não está direcionando a verdade da adoração para Deus, mas para a classificação que você faz, que você tem em mente. E está errado. Porque Deus ensina como Ele quer ser adorado. E está nas Escrituras. Nós temos que adorar conforme está nas Escrituras. Não conforme nós nos sentimos ou queremos. Assim foi, meus irmãos, desde o passado. Deus concedeu toda aquela ordem sacrificial, porque é daquela maneira que Deus queria ser adorado. Para nós é uma coisa hoje meio que estranha, aquele sacrifício de animais morrendo aqui, sendo sacrificados ali, o sangue sendo aspergido, a fumaça dos holocaustos, da queima de animais, parece uma coisa surreal para nós. Mas Deus queria ser adorado daquele jeito. Mas pastor, isso aí, já pensou na época alguém chegando para Moisés, falando, isso aí é feio. Olha só que negócio feio. Vamos fazer igual os pagãos lá, eles pulam, eles dão pirueta, fazem isso, fazem aquilo outro, se cortam, né? Não, eu quero dessa maneira, eu quero desse jeito. Aí ele deu toda aquela lista de como que é a adoração. Meus irmãos, é assim. A verdade, ela nos ajuda a adorar a Deus, ela nos conduz à verdadeira adoração. É a verdade das Escrituras. Você quer louvar a Deus? Você que milita na área da música, você que canta, você que está no louvor, você que toca o instrumento, você que tem essa responsabilidade, você quer
adorar a Deus, leia a Bíblia mais, estude a palavra, que às vezes a gente tem tanta preocupação com a técnica, com tudo aquilo que nós vamos fazer, e nos esquecemos que o principal para louvar a Deus está na verdade, nas Escrituras. Não adianta nada, irmãos, nós temos uma bela voz, nós temos uma bela entonação, uma harmonia, nós tocarmos bem um instrumento, se nós não estamos fazendo isso baseado e fundamentado na verdade, se nós transformamos isso num profissionalismo, não adianta. Deus não vai ouvir, Deus não vai aceitar da sua boca esse tipo de adoração, Ele vai rejeitar isso. A verdade, ela tem que ser praticada. O Evangelho, irmãos, ele não pode ser um pensamento, ele tem que moldar as nossas vidas. Nós temos que viver a verdade, seja onde for, no casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos. Nós temos que viver a verdade, os filhos em relação aos pais. Filhos, vocês têm atendido a verdade de obedecer os seus pais? Pais, vocês têm atendido a verdade de criar os seus filhos na admoestação do Senhor? Vocês, aqueles que trabalham aí, que têm os seus patrões, vocês têm atendido a verdade de vocês honrarem a eles, de vocês trabalharem como para o Senhor? Vocês que têm empregados, vocês têm tratado os seus empregados conforme a palavra de Deus afirma, não sendo um déspota ou alguém injusto? A verdade, ela tem que permear todos os nossos atos, todas as nossas atitudes. Meus irmãos, concluindo, a pergunta que se faz: você tem a verdade absoluta em sua vida? Você está no caminho da verdade? O que a verdade hoje tem produzido na sua vida? Você entende o que é verdade ou você ainda não sabe? Você está em dúvida? Você entende que a verdade liberta? Você entende que você precisa da verdade para santificar a sua vida, para ser aperfeiçoado em santidade? Você crê na verdade? Você foge de qualquer mentira? Você entende que ao assumir a verdade na sua vida, você vai correr um risco sério, quase que certo de ser perseguido? Você está disposto a assumir isso, a aceitar isso na sua vida? Você tem praticado a verdade? Você tem adorado a Deus conforme a verdade? Meus irmãos, que nós possamos aprender com a verdade que é Cristo, porque o mundo que nós estamos vivendo, ele é um mundo que está mergulhado na mentira, e a mentira tem se infiltrado muitas vezes nas nossas vidas, e tem se infiltrado na igreja do Senhor. E a mentira do diabo só tem um propósito: afastar o homem de Deus e destruir o homem. Que nós possamos atender ali as palavras, ao elogio lá na carta de João, 3 João, versículo 3, quando ele diz assim: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Que assim também nós possamos receber esse reconhecimento que de fato estamos andando na verdade que é Deus, em nome de Jesus, amém? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra e clamamos a ti, ó Deus, que nos ajude no meio deste mundo, dessa era, onde a verdade se tornou algo relativo, onde a verdade das Escrituras ela é negada, onde a perseguição sobre todos aqueles que admitem a verdade, que creem na verdade, muitas vezes estão sendo, ó Pai, perseguidos. Ajuda-nos, ó Deus, dai-nos graça, Senhor, dai-nos poder, dai-nos coragem para permanecer firme na verdade. Que o Espírito Santo do Senhor nos guie a toda a verdade, nos livre do engano, nos livre da mentira,
nos livre da deturpação da verdade, nos livre do uso da verdade para motivos injustos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que nós precisamos do Senhor. Firma-nos, ó Pai, os nossos passos na verdade. No nome de Jesus que oramos. Amém.